Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa Na Mira do Trader, o nosso bate-papo semanal, onde eu trago aqui minhas impressões, ideias, estratégias para a semana. Lembrando que o Na Mira do Trader de segunda-feira ele substitui o programa Radar. Nós estamos fazendo agora também o cenário em vídeo, né, que vai até amanhã. Depois, em dezembro, a gente vai estudar se voltamos com esse formato. Obrigado aí pelo feedback, o pessoal que passou uma impressão aí, a galera que gostou do programa. E aproveitem até amanhã. Eu mostro aqui a imersão técnica Top Traders, pessoal. Último dia de inscrições hoje até 23h59. Quem quiser se inscrever, tem algumas vagas ainda. Eu vou deixar o link aí na descrição. Como vocês podem ver aqui, primeiro e segundo lotes esgotados. No próprio link vai ter uma... Deixa eu tirar aqui, eu tô logando meu broadcast para a gente dar uma olhada nas bolsas internacionais, né? E a gente vai falar hoje de bolsas internacionais, Ibovespa, índice, dólar e também dos ativos fixos, né? Petro, Vale, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, e algumas ações que o pessoal pede pelo YouTube. Ok? Então, vamos começar pelo Ibovespa. A imersão técnica vai ficar aí na descrição e amanhã eu vou ter uma novidade, aí um produto novo que muita gente perguntou, pessoal. A partir de amanhã eu vou começar a colher a lista de interessados para a imersão presencial que a gente tem ideia de fazer em São Paulo nos dias 12 e 13 de dezembro no Wall Street Hotel. Amanhã eu falo mais sobre o assunto, ok? Falando do mercado como um todo, hoje a gente tem aqui dólar para cima na região de 3.300, que eu tinha comentado que ele deveria buscar de manhã. Está aqui tocando e o índice está caindo, mas está praticamente no ajuste, né? O ajuste 72574, ele está ali no ajuste, já caiu, já subiu. E as ações andando em blocos, né? A gente percebe, por exemplo, varejo aqui em alta, ó, Via Varejo em alta, Vale também com os Minas. Já a Gerdau não tem reagido, CSN também. Essas aqui é o impacto do minério que subiu na China e as mineradoras seguiram. Ok? Então vamos começar os estudos pelo Ibovespa e a gente vai seguindo aí. E obrigado pela audiência que a gente está tendo, pessoal, pelo apoio, pelos comentários, e assim seguimos procurando ajudar da melhor forma possível. O Masterclass que nós terminamos semana passada foi um sucesso, quase 10 mil inscritos. O pessoal recebeu fluxograma, acesso aos conteúdos. Esperamos fazer em 2018 mais iniciativas educacionais gratuitas, sempre no intuito de ajudar o mercado de renda variável a crescer. Pessoal, Ibovespa na tela. Eu comentava com vocês de manhã que a gente tem um ponto importante aqui, que é a mínima do Marubozu, desse candle grande de queda do dia 7, que é a região de 72.400, 72.380. Abaixo desse valor, nós temos um pivô de baixa em andamento. Topo, fundo, topo, o repique até a média. Abaixo dessa região, nós temos um pivô de baixa. Vamos marcar essa região aqui no gráfico? Acho que vale a pena, né? Eu não gosto assim de gráfico muito poluído, mas ela é tão importante que eu acho que ela tem que ser marcada aqui. Ok? Então, 386, vamos deixar lá 72, 385, vai, para mais ou menos seguir o raciocínio que a gente usa no índice futuro, de 5 em 5, ali, aquela coisa toda. Legal. Então, eu marcaria esse ponto como um divisor de águas. Abaixo dele, o mercado vem na retração de FIBO 71.260. Acima dele, pode ser um pivô de baixa falso e o mercado retomar a trajetória altista. O que eu, Wagner Caetano, acredito que vai acontecer? Retomar a trajetória altista. Mas veja que está claro aí na explanação e no gráfico. 72385 é um divisor de águas. Acima dele é compra, abaixo dele é venda. Quem está comprado ou comprando agora está antecipando e assumindo o risco para pegar o movimento de uma fase inicial, ok? O candle de hoje apresenta baixo volume, pelo menos por enquanto, mas é um candle de equilíbrio entre compra e venda, tanto que o mercado está lateral. Então pode sim, depois de 2 pregões de queda forte, marcar um equilíbrio. A máxima dele, pessoal, é justamente 72.420, justamente nessa região. Se a máxima do candle de hoje for rompida, consequentemente rompe o fundo anterior e anula o pivô, aí nós teríamos alta. Em caso de baixa, retração de FIBO, aí vocês já sabem onde ela está, ok?
Quer um estudo mais completo de Bovespa? Assista o programa Radar de sexta-feira. Tem um estudo mais detalhado ali, mais completo, sobre o benchmark Ibov, ok? Estudando agora o gráfico do índice, nós temos uma região de forte suporte, né, entre 72.165 e também 71.865 aqui, região de 72 mil pontos, vai para ser mais prático aqui. O mercado está relativamente afastado da média. O candle de sexta-feira deixou uma sombra inferior aqui, né? E ele sinaliza talvez um equilíbrio para o mercado subir pelo menos até essa região aqui de 74 mil pontos para fazer um pullback. Ou até um pouquinho acima, 74.200, 74.455. No intraday, eu particularmente percebo alguma coisa mais clara. Se você pegar essa movimentação, aparentemente é uma consolidação. Então seria, pela teoria de Dow, um movimento de acumulação para o mercado subir posteriormente. Então nós temos 1, 2, 3, até de manhã tinha 3 marcações de fundo nessa região. Agora a gente pode enumerar 4, a gente pode enumerar 5. Então, aparentemente, o mercado está consolidando fundo nessa região, ele está marcando fundo por aí, ele está fazendo um movimento de acumulação. Ele tentou ir abaixo de 72.310, chegou por 2 vezes hoje, tocar a região de 72.165, depois 72.145, e ele não conseguiu se manter abaixo de 72.310. Então ele pode sim ter feito um rompimento falso dessa região. Então o ponto aqui de suporte é a região de 72.200, 72.300, e de resistência claramente é 72.800. Né? Você vê que o mercado veio várias vezes, inclusive hoje ele veio 72.890, depois 72.845, 72.825, 72.820. Então, nós temos um retângulo entre 72.200 e 72.800, mais ou menos. Então, para o lado que rompeu, o mercado deve caminhar. Eu aposto mais um cenário altista, eu aposto mais uma consolidação, no movimento de acumulação nessa região para desenvolver o movimento altista posterior. Mas isso não significa que eu esteja certo, é simplesmente a minha opinião, que eu acho mais provável para esse momento de mercado. Ok, pessoal? Aí falando de dólar, né? O dólar ele se apoiou na média móvel de 21, fez um movimento altista até o 3.287, está passando essa região e está aqui testando a região de 3.300 que eu havia comentado mais cedo. Então é um movimento lateral com viés altista, por enquanto estamos líquidos aí no dólar. Então era bem provável que ele buscasse aqui essa região, né? De 3.300, ele o fez. E agora vamos ver os desdobramentos daqui para frente. A gente está simplesmente, nesse momento, observando o gráfico do dólar. Falando do Dow Jones, que é o principal benchmark índice americano, qual que é a leitura aqui para o Dow, pessoal? Ele fez um movimento de correção até a média de 21, como ele fez anteriormente. Não mudou nada, né, a configuração, o padrão do Dow Jones. Ele, por enquanto, respeitou aqui a média. Enquanto acima da média, hoje está um candle de recuperação, ele tende a seguir a sua trajetória de alta de topos e fundos ascendentes. Somente a perda da região da média de 21 que poderia afundar um pouco mais o Dow, gerar uma correção mais aguda, o que não sinaliza neste momento. Ok? Falando das bolsas na Europa, nós temos aqui, primeiro, observando como é que elas estão trabalhando, né? Já fecharam, inclusive, né? Inglaterra abaixo de 0,24, Alemanha abaixo de 0,40, França abaixo de 0,73. Só que elas fecharam um pouco distantes da mínima que a gente pode observar. Então teve uma recuperação intraday. Daí a gente pode olhar aqui os gráficos, né? Então, primeiro o índice CAC da França, de Paris. Vamos colocá-lo aí na tela para a gente estudar. O que a gente percebe aqui, né? Lembrando que quarta-feira é feriado, hein, pessoal? Houve um movimento de rompimento falso dessa máxima anterior. O mercado fez um topo arredondado e mergulhou. Então, para quem procura cenários de correção,
É um cenário importante de correção, veio até uma região que foi resistência aqui anteriormente, né? E deixou sombra inferior, pode ser que a gente tenha uma reação a partir de amanhã, mas lembrando que a média está apontando para baixo. Mas como a tendência primária e secundária é de alta, o mais provável seria amanhã ou na quarta-feira uma retomada da alta. O índice DAX, que eu observo muito, que é o índice alemão, um movimento parecido, né? Fez um topo, tinha 2 gaps aqui abertos, fechou esses gaps, veio numa região de suporte. Olha que interessante, pessoal, veio exatamente na máxima que foi marcada nesse dia aqui, ó, no dia 20/6. Ele veio nessa região que outrora foi resistência, aí nós temos a inversão de polaridade, ela se torna suporte, deixou sombra inferior, então indica retomada no movimento de alta. E observando o índice FTSE, que é da Inglaterra, eu observo muito que tem as mineradoras ali que impactam na Vale, nas ações aqui no Brasil. Veio até uma região de forte resistência, de máxima anterior. Ela perdeu aqui essa região, montando um topo duplo, e aqui tem um viés mais baixista, mas eu acho muito difícil, se, por exemplo, as outras bolsas na Europa, as bolsas americanas retomarem a alta, que somente o índice FTSE entre em queda. Mas como tem o Brexit em pauta, eu também não descarto essa hipótese. Nós temos aqui um cenário de topo duplo. Ok? E por fim, o índice Nasdaq, que é de tecnologia nos Estados Unidos. Vamos colocá-lo aí na tela. Está carregando. Ele já demonstra uma força muito grande. Topos e fundos ascendentes, tocou a média de 21, nem chegou a tocar o topo anterior e está retomando a alta aqui, indicando mais alta pela frente. Então, nos Estados Unidos é uma tendência primária, secundária, praticamente aí terciária também de curto prazo de alta. Ele faz breves correções. Ok? Então, esses são os estudos internacionais. Agora eu vou falar Então, quem compra agora, pessoal, está comprando com desconto, né? Então, a compra, por exemplo, pegando o Ibov aqui como base aqui, quando o Ibov estava 78 mil pontos, nós trabalhamos na venda, mas agora a gente já começa a trabalhar na ponta compradora. Então, você está falando em 6 mil pontos de desconto. É a mesma coisa no índice. O índice bateu 79,100, agora está 72, né? Então, você está falando em 7 mil pontos de desconto. Então, o complicado é ter comprado aqui em cima, no meio do caminho. Agora, eu acho mais provável um movimento de repique ou mesmo de alta do que um movimento de baixa, mas não descarto abaixo de 72 que o mercado acelere aí na venda, mas é uma questão de manejo de risco, cada um sabe onde o calo aperta e faz a sua estratégia. Ok? Pessoal, falando dos ativos aqui, a pedidos do pessoal do YouTube, né? Tecnisa, aí na tela, o pessoal pediu, ela fez um movimento de queda muito forte, fez um movimento lateral e ela tem uma neckline de ombro, cabeça a ombro aqui na região de 2,24, 2,22. Eu até tinha comentado que ela tinha essa figura, até aproveitando aqui o desenho para poder indicar para o pessoal que não conhece, né, como é que funciona um ombro, cabeça a ombro bem clássico, é um ombro, cabeça, ombro bem definido aqui. É quando você tem 3 topos, só que como se fosse uma cabeça e um ombro de uma pessoa. E a neckline é a região de fundo, né? Ela perdeu essa região de fundo em gap, no caso na sexta-feira. Isso daqui é configurado como um gap de corte. Você vê que teve aumento de volume, enquanto abaixo de 2,22 é uma ação francamente vendidas, então ela tende a desenvolver um movimento de baixa. Mas quando essa figura é frustrada, ou seja, se o mercado passar a trabalhar acima de 2,22, pode frustrar, anular a figura e fazer um movimento fortemente comprador, mas a gente tem que ver aí que a figura está sim acionada, só que se o mercado fecha dessa forma que está hoje, que candle que é esse daqui? É o arame de fundo, é a mulher grávida de fundo, que significa alta. Então tem que ficar bem atento. Aí um outro ativo que o pessoal pediu, LOGN3, que é a login. Aquilo que eu sempre comento, né? É um tipo de configuração que eu passo longe, né? Aquele ativo que ele teve perda de volume, você percebe aqui como o volume diminuiu, está com baixa liquidez e fica de lado. Então, a não ser que você tenha uma informação fundamentalista muito forte ou alguma coisa do gênero, eu não teria interesse pelo papel. Mas aí, fazendo um estudo gráfico interessante aqui, você pode
traçar isso aqui que eu enxerguei, ó. Você traça uma linha de tendência de baixa. De repente, se ela romper essa linha com um volume acima da média, pode ser sim, de repente, aí uma oportunidade de atuar na ponta compradora. Ok? Aí o terceiro ativo de hoje aqui em Embraer. Nós comentávamos que a ação, ela tinha é um ativo que não me interessa, que fique bem claro, pessoal, que enquanto acima dessa região aqui, ó, de 15,83, ela poderia desenhar um oco, seria alguma coisa mais ou menos assim, né? Seria um ombro aqui. Uma cabeça e um segundo ombro. Só que com essa queda dos últimos pregões, é difícil acreditar aqui no ombro, cabeça, ombro invertido, né? É mais fácil acreditar que ela possa até fazer fundo, mas não exatamente essa figura. Ela está numa região de suporte muito forte. Acho que deve ter um enrosco aqui para o papel, mas não é, por exemplo, uma ação que mesmo com essa queda, ela desperte assim, o meu maior interesse, esteja no meu radar ou algo do gênero. Ok? Aí vamos falar de Smiles e Elet3, daí a gente termina os ativos a pedido do YouTube de hoje. SMLS3. A ação vem, se a gente colocar um gráfico semanal aqui, né? Ela vem de uma tendência primária, secundária e terciária de alta. No semanal, você vê que o ativo, ele está aqui na média de 21. Então, para quem espera a correção, seria um cenário de compra. Mas aí tem aquele investidor que é mais ousado, que ele já compra aqui, ou aquele investidor que espera um sinal. O sinal ainda não tem. No diário, a gente tem um suporte muito forte aqui também, que é 75,11. Então, para não ficar em cima do muro, como é que eu trabalho com esse tipo de ativo, né? Eu tenho ali que ela está na média de 21 no semanal. Ela está num suporte no diário, é 75,11. Se houver um fechamento acima de 75,11, eu atuaria na compra da ação. Simples e objetivo. Enquanto isso, não. E de repente, se a ação derreter, qual que é o próximo suporte? 71,55, 51,60. Ok? E para finalizar as ações a pedido do YouTube, eu estou fazendo 5 por dia, Elet3. Hoje tem balanço da Petrobras, depois do pregão, né? Então, Elet3, as ações da Eletrobras sempre bem movimentadas, bem voláteis aí. Vamos colocar aqui a escala de volume para a gente acompanhar. Uma ação bem líquida, né? Vamos dar uma olhada no semanal primeiro. É bom sempre olhar semanal em períodos de correção. Ela está bem perto da média de 21 no semanal, isso é importante. Deixou um topo aqui bem marcado, né? Isso daqui é aquele doji lápide, foi fazendo um movimento de correção e está segurando nos suportes. Qual que seria um ponto cuja perda projetaria mais queda para a Elet3, né? É aqui o 9,13. Você vê que ela se aproximou 2 vezes nesse mês de novembro e segurou. E ela pode sim fazer um ombro, cabeça a ombro. Teriam 2 ombros aqui, pode ter um desse lado. Então 19,13, talvez ela desça para testar esse suporte na região de 17,40. Como é um ativo muito especulativo, ela vai depender muito de fluxo. Se tiver fluxo vendedor, tipo o índice futuro perdeu 72, alguma coisa do tipo, eu não duvido desse cenário não. Mas enquanto acima de 19,13, ela tem um suporte importante aqui, ela fica mais inclinada para a compra. Ok? Falando dos ativos fixos, Petro e Vale e os bancos. Vou falar de Bitcoin primeiro. Não teve aí o fork, né, pessoal? Então o Bitcoin está bem volátil. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou até pegar aqui e abrir aquele link que a gente compara. Que eu acreditava que não tendo fork o Bitcoin mergulharia, foi o que aconteceu. E eu falei que a $6.000 aqui eu tinha interesse em comprar, né? Então aí o Bitcoin parecia muito improvável naquele momento, mas ele veio justamente
nessa região. Então, vamos comparar aqui, né? Hoje o Bitcoin está subindo 1,95, mas ele já mergulhou aqui, veio na média na região de 6 mil dólares. E destaque para o Bitcoin Cash, que tem subido muito, só hoje 9,39%. Então, o Bitcoin ele fez um movimento de correção, provavelmente vai entrar compra aí, é um movimento de correção normal. E aqui tem o Bitcoin Cash, que eu acho que vale a pena estudar, também está subindo muito nos últimos tempos aí. Então, para vocês terem uma ideia, ele saiu agora do mês de outubro de 300 dólares, chegou a bater 1.455 dólares, né? Então, é uma loucura. Acho que teve uma migração do Bitcoin para ele, alguma coisa do gênero aí, então demonstrou muita força, multiplicou praticamente por 5 o Bitcoin Cash entre o finalzinho de outubro agora e o pregão de hoje. Ok? Aí falando da Petro 4, hoje o balanço sai, né, pessoal, depois do pregão, está em correção aqui. Essa região tem vários suportes aqui, os topos de dezembro, de janeiro, de fevereiro, a própria média de 21. Abaixo dessa região, ela deve começar a testar esses pontos aqui, mas é mais provável amanhã que ela abra em gap, ou de alta ou de baixa, e depois de repente caminhe no sentido contrário ou acelere, mas o que a gente espera para amanhã é um forte volume e volatilidade pelo fato de sair o balanço. Ok? Então os pontos são esses aqui. Aí abordando o Vale 3... ela está tentando segurar nessa linha inferior da cunha. Eu até comentei mais cedo, acima de 32,90, 33, ela tende a segurar na linha inferior da cunha, na média de 21, nessa região de suporte e caminhar para tocar a linha superior da cunha. Se ela perder essa região, ela tende a buscar região de 31,84 até fechar esse gap, ou mesmo no cenário pesado, buscar 30,73. Ok? Falando de BB, a S3, ela continua sua trajetória descendente, enquanto abaixo de 31,40 ela tem como alvo 30,34 ou mesmo o fechamento desse gap aqui na região de R$30, R$30,20, alguma coisa do gênero aqui. Está bem longe da média de 21, eu acho que ela está na eminência de fazer um fundo. Ela pode fazer um fundo de repente amanhã, na quinta, na sexta, mas eu acho muito difícil que ela continue trabalhando abaixo aqui de 30,34, de R$30. Nem que ela não inflexione, mas eu acho que pelo menos em breve ela deve sim acionar um movimento de repique. Então, para quem de repente tem posição short, é bacana realizar lucro. Para quem pretende ir comprando o ativo aos poucos, por exemplo, de repente é o momento, na minha visão pessoal, de repente de pensar numa compra, alguma coisa do gênero. Especialmente se ela começar a reagir e passar para cima de 31,40, que ela anularia esse pivô de baixa. Mas enquanto abaixo de 31,40, seria uma compra, mas uma compra mais arriscada e fatiada parcial. Ok? E aí, falando de Tube Bradesco para encerrar, e Tube 4 demonstra um pouco mais de resiliência, ela tem o oco inclinado, está numa região de suporte, ela tem fundo duplo na região de R$41, e está tentando segurar aqui, pessoal. Talvez seja a ação mais forte, se ela perder essa região, ela vai ter suporte a 40,50, depois a 40,18, então os vendedores também não vão ter vida fácil aí, caso a ação continue um movimento baixista. E por fim, BBDC4. Ela está na retração de 61,8 de FIBO, está com ombro, cabeça, ombro em desenvolvimento. Já começa a distanciar da média, mas ela tem um ponto mais forte aqui, 31,92, que era um alvo possível quando eu comentei que era a venda aqui nessa região. Então, 31,92 ela tem o topo aqui de maio e tem também a retração de 50% de FIBO. Eu acho difícil o ativo trabalhar abaixo desse patamar. Acho que ela pode fazer fundo nos níveis que ela está agora, ou se ela cair, teria um espaço limitado para um desenvolvimento da continuidade aqui da queda. Ok? Então é isso aí. Espero que os estudos sejam úteis. Desejo uma boa semana a todos e amanhã estaremos juntos no cenário em vídeo. Amanhã é o último dia de cenário em vídeo, depois a gente estuda uma hipótese dele voltar futuramente. Então a partir de amanhã a gente faz o cenário em vídeo e o radar. E a partir da quinta-feira a gente volta somente com radar
no final do dia, lembrando que quarta-feira é feriado. Pessoal, últimas vagas da imersão para quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição e também o link do site da Top Traders, onde você pode ir lá visitar e deixar o teu e-mail e nome para receber o cenário em texto. Ok? E amanhã eu já começo a falar do possível curso presencial. É uma imersão presencial que a gente pretende fazer dias 12 e 13 de dezembro. Como é que vai funcionar? A partir de amanhã, dia 14, eu vou colher uma lista de interessados. Eu vou fazer essa coleta até o dia 26 de novembro. Se tiver um número legal de pessoas interessadas e a gente achar que vale a pena fazer em dezembro, a gente confirma lá com o hotel, confirma com os interessados e já começa a divulgação, abre o carrinho para o curso. Se não, a gente pega, deixa os interessados ali em stand-by, já faz uma lista de preferência e faz esse trabalho quando a gente voltar das férias em janeiro, ok? Boa semana a todos novamente, saúde e paz, valeu!